Clube do Enem te ensina triângulo retângulo. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Triângulo retângulo é todo triângulo em que um dos ângulos internos é reto, ou seja, mede 90 graus, e os outros dois, consequentemente, são agudos, medem menos que 90 cada um, embora a soma dos dois também resulte em 90 graus, para que a soma dos três possa fechar os 180 graus, que corresponde à soma dos ângulos internos de todo o triângulo. O maior lado se chama hipotenusa, os dois menores se chamam catetos, mas disso vocês já sabiam. E provavelmente também sabem dos três elementos essenciais, básicos, de quem quer trabalhar com triângulo retângulo. O primeiro deles, o teorema de Pitágoras. É claro, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Além disso, perímetro, soma das medidas dos três lados, no nosso exemplo, A mais B mais C. E também a área, que para qualquer triângulo é dada pelo produto de base por altura dividido por 2, e no nosso caso, representada pelo produto dos catetos dividido por 2, na medida em que se um cateto exercer o papel de base, o outro irá assumir o papel de altura, na medida em que, naturalmente, o ângulo entre os dois sempre será de 90 graus. Mas será mesmo que você sabe tudo sobre triângulo retângulo? Isso é o que a gente vai ver agora. Dá uma olhada. Lá na minha direita vocês têm um triângulo retângulo representado na sua orientação convencional, apoiado sobre um cateto. Eu vou agora girar esse triângulo retângulo cuidadosamente, de modo que ele fique apoiado sobre a sua hipotenusa, o que não é uma orientação muito convencional. Observa que nessa situação, nem o cateto B nem o cateto C representam a altura do triângulo em relação à base A. Para enxergar essa altura, eu tenho que traçar um segmento que vai do vértice em que B e C se encontram até a hipotenusa A, formando com ela ângulo de 90 graus. Essa altura se chama altura relativa à hipotenusa, e a partir dela a gente pode chegar a uma equação importante do mundo dos triângulos retângulos. Se eu calcular a área do triângulo retângulo na orientação convencional, eu vou dizer que essa área é igual a BC sobre 2. Se eu voltar a calcular a área pela nova orientação, eu vou dizer que essa área mede AH sobre 2. Mas o triângulo é o mesmo e, portanto, as duas expressões têm que apresentar o mesmo resultado, na medida em que a área também será a mesma. Se eu tenho duas expressões, portanto, equivalentes e os denominadores são iguais, então não resta dúvida de que os numeradores têm que ser iguais também, e a partir daí eu encontro uma equação que estabelece um vínculo entre os dois catetos, a hipotenusa e a altura relativa. O produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa a ela. Passando agora para a trigonometria do ângulo agudo. Dá uma olhada. Eu escolhi um dos ângulos agudos dessa figura como meu referencial, para mostrar para vocês que a hipotenusa nessas condições continua se chamando hipotenusa, mas os catetos ganham sobrenomes. O lado em direção ao qual o ângulo alfa se abre, a gente chama de cateto oposto. E o lado que forma o ângulo alfa juntamente com a hipotenusa, nós chamamos de cateto adjacente. É a partir desses três lados assim identificados que nós determinamos as relações trigonométricas do triângulo retângulo, a começar pelo seno. Seno do ângulo alfa é a razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa, ou seja, no nosso exemplo, B sobre A. O cosseno é representado pela razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, ou C sobre A. E a tangente, finalmente, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, vulgarmente apelidado de coca, ou ainda B sobre C, na nossa ilustração. É muito provável que você precise mostrar que sabe construir a tabela dos arcos notáveis no Enem. Essa tabela permite que você tenha acesso aos valores de seno, cosseno e tangente dos arcos mais comuns. E é muito fácil de construir, observa. Desenhe uma enorme raiz e em cima de um enorme denominador igual a 2. Dentro da raiz, coloca os números de 0 a 4. Não esquece, 0, 1, 2, 3 e 4. Raizão sobre 2 e conta até 4, é isso que tu vai ter em mente na hora de montar a tabela dos arcos notáveis. Nas linhas seno, cosseno e tangente, nas colunas 0, 30, 45, 60 e 90. Pensa, raizão sobre 2 e conta até 4. Para calcular o seno de 0, raiz quadrada de 0, primeiro elemento da nossa lista, dividido por 2, dá 0. Em seguida, raiz quadrada de 1 sobre 2, 1 meio. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, deixa indicado, sobre 2. Raiz quadrada de 3 é um número irracional, deixa indicado de novo, sobre 2. Raiz quadrada de 4 é 2. Consequentemente, o último resultado é igual a 1. Para saber os valores de cosseno, basta repetir de trás para frente a mesma sequência de números do seno, ou seja, 1,
raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e 0. Viu só? Não precisa pensar tudo de novo. Se eu quiser os valores da tangente, eu tenho que lembrar que, segundo a trigonometria, tangente é a mesma coisa que seno dividido por cosseno. Como as duas primeiras linhas estão prontas, basta dividir os valores da primeira pelos valores da segunda, começando pela coluna do meio, raiz de 2 sobre 2 dividido por ela mesma dá 1. Na ponta esquerda, 0 dividido por 1 dá 0. E na ponta direita, 1 dividido por 0 não existe. Os outros dois valores a gente obtém mediante divisão de frações. Conserva a primeira e inverte a segunda. No primeiro caso, racionalizando o resultado, a gente encontra raiz de 3 sobre 3. E no segundo caso, para 60 graus, a gente encontra raiz de 3. Eis aí a importantíssima tabela dos arcos notáveis. Encaminhando a nossa aterrissagem, 2 comentários que envolvem triângulo, retângulo e círculo. Se você encontrar na prova um triângulo retângulo inscrito numa circunferência conforme esse diagrama, saiba que é inevitável. Em um triângulo retângulo inscrito, a hipotenusa sempre coincide com o diâmetro. Em outras palavras, o maior lado do triângulo passa pelo centro e tem medida igual ao dobro da medida do raio do círculo circunscrito. E se o círculo for inscrito, vale a máxima. Área do triângulo retângulo é igual ao produto do semiperímetro pelo raio do círculo inscrito. Semiperímetro representado por metade do perímetro, conforme a ilustração. Isso já andou caindo recentemente no Enem, ninguém garante que possa vir a cair de novo, mas se cair, nós estaremos preparados. Essa foi a aula de triângulo retângulo do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br e aproveita para assinar o nosso canal youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau!